pessoal, vamos agora revisar um pouco sobre investimentos pelo método de equivalência patrimonial. Você já viu uma questão teórica, que apresentava a questão da influência significativa como um requisito para que o investimento em uma outra empresa venha a ser avaliado pelo MEP. Se não houver influência significativa, vamos ter que avaliar o nosso investimento pelo método do custo. Mas agora nós vamos verificar uma questão, certo? Que traz de forma básica, mas que vai ajudar você a, lá na hora da prova, se lembrar de como efetuar o lançamento quando nós adquirimos um investimento, certo? Com influência significativa, devendo já esse registro ser levado em consideração no nosso balanço, como será feito, e as modificações que ocorrerem no patrimônio líquido da empresa onde eu estou investindo, como eu vou reconhecer essas mutações no patrimônio líquido da minha investida, no balanço da investidora, certo? Então vamos ver como é que diz a questão. A empresa A comprou 60% de participação no capital social da empresa B. No momento da aquisição, o patrimônio líquido da empresa B era de 300 mil. Então, A. Contabilize a aquisição do investimento na empresa A. E B. No final do ano, a empresa B oferiu um lucro de 50 mil e distribuiu dividendos no valor de 10 mil. Registre o reflexo na empresa investidora A. Então, primeiro nós vamos registrar a aquisição do investimento. Ele diz o seguinte, que A comprou 60% do capital de B. Se é mais que 20%, presume influência significativa. Na época da compra, o PL de B estava valendo 300 mil. Então, qual vai ser o valor do investimento em A? Vai ser 300 mil vezes 60%, então 180 mil. Como vai ser esse lançamento? Vamos supor que essa compra foi à vista. Então, eu vou ter uma conta de investimento lá no meu balanço, no não circulante, investimento, e eu vou lançar um débito de 180 mil, que é o valor da minha participação, da participação da empresa A. E esse valor vai sair do meu caixa, supondo que foi à vista. Então, está aqui no meu balanço reconhecido a participação que A tem em B, certo? Mas a letra B me diz o seguinte, que no final do ano a empresa B auferiu um lucro de 50 mil e distribuiu dividendos no valor de 10 mil. Então é para a gente registrar o reflexo na investidora A. Então o que é que acontece? Se no final do ano a empresa B teve um lucro de 50 mil, esse lucro vai aumentar o seu patrimônio líquido, que passa a ser de 350 mil. Então, eu tenho que reconhecer isso no balanço da minha investidora. Por quê? Porque antes o investimento dela estava avaliado em um patrimônio líquido de 300 mil, que equivale a 180 mil, porque tem uma participação de 60%. Mas agora o patrimônio líquido da empresa aumentou para 350 mil. Então, eu preciso reconhecer esse aumento aqui no meu balanço, na minha conta de investimentos. Então, nesse valor total, ela tem um direito a 60%, certo? Que vai dar 210 mil. Então, o patrimônio líquido agora da empresa B, que agora é 350 mil, a empresa A tem direito a 210 mil dele, porque 350 vezes 60%. Ela já tinha 180 mil equivalente a esses 300 mil inicial. Mas agora ela precisa reconhecer a diferença para chegar em 210 mil, ou seja, 30 mil. E esses 30 mil eu vou reconhecer como uma receita lá no meu resultado com o MEP. A receita, quando eu quero aumentar a receita, eu credito, então 30 mil. Certo? Mas a questão continua que a empresa B, ela distribuiu dividendos no valor de 10 mil. Quando a empresa distribui dividendos, os dividendos diminuem o patrimônio líquido da empresa.
certo? Então, o patrimônio dela, de fato, depois da distribuição de dividendos, era de 340 mil. E a empresa A, por investir em B, tem participação também nesses dividendos. Ela vai receber esses dividendos. Supondo, então, que ela vai receber os dividendos, né? Ela vai receber 60% de 10 mil, que equivale a 6 mil reais. Então, o que é que acontece? Esses 6 mil dos dividendos vai entrar no caixa da empresa, certo? E como os dividendos diminuem o patrimônio líquido da empresa B, consequentemente vai diminuir o investimento na empresa A. Por quê? Se há diminuição no patrimônio líquido da minha investida, tem que haver diminuição no meu balanço, né? No balanço da investidora, no valor dos dividendos, porque esses dividendos que foram distribuídos por B diminuíram seu patrimônio líquido. Toda a diminuição que ocorrer no patrimônio líquido da empresa onde estou investindo diminui o meu investimento lá no meu balanço patrimonial. Certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido. Agora nós vamos fazer uma questão que analisa o método de equivalência patrimonial de forma inversa. Ao invés de termos lucro, né, da empresa investida ter tido lucro e, consequentemente, aumentar o nosso balanço, a empresa teve um prejuízo no período que diminuiu seu patrimônio líquido. Então, vamos ver como é que diz a questão. A empresa C investiu na empresa D, comprando 70% do seu PL. No momento da aquisição, o patrimônio líquido da empresa B era de 250 mil. Então, A, contabilize a aquisição do investimento na empresa C. Parte B, né? No final do ano, a empresa D teve um prejuízo de 30 mil. Registre o reflexo no patrimônio líquido da investidora C. Então, vamos inicialmente verificar qual é a minha participação. Né? C comprou uma participação em D. A participação em D foi de 70%. O patrimônio líquido de D era de 250 mil. Então, quanto é que eu vou reconhecer em C? Vai ser justamente 70% vezes 250 mil, que é 175 mil. Então, investimento, supondo que foi à vista, sai do meu caixa, certo? Então, 175 mil. E daqui também, 175 mil. Mas a parte B me diz o seguinte, que no final do ano a empresa D teve um prejuízo de 30 mil. Então, se ela teve um prejuízo, ela diminuiu o seu patrimônio líquido, que era de 250 mil e passou a ser de 220 mil. Então, agora, a participação da empresa C não é mais de 175 mil, é de 220 mil vezes 70%, que vai dar 154 mil. Mas ela estava avaliando em 175 mil. Mas agora ela vai ter que diminuir o valor desse investimento para chegar em 154 mil. Então, eu vou fazer a diferença entre 175 menos 154. Que vai dar 21 mil. Esse valor de 21 mil eu vou diminuir da minha conta de investimento, certo? Aqui é o 1. E esse é o lançamento 2. E o débito vai ser no meu resultado lá em despesa, com o método de equivalência patrimonial de 21 mil. Certo? Então, pessoal, se houve uma diminuição no meu patrimônio líquido, no patrimônio líquido da empresa que eu estou investindo, eu tenho que reconhecer essa diminuição no meu investimento. Na questão anterior, houve uma diminuição, mas você não abriu uma despesa com o MEP, porque aquela diminuição não foi com prejuízo da minha empresa que eu estou investindo, mas foi com a distribuição de dividendos. Então, esses dividendos, que apesar de diminuir o meu investimento, entram no meu caixa, porque eu recebi esse valor em dinheiro pelo investimento que eu tinha feito naquela empresa, minha participação, né, que a empresa reconhece. Então, o que acontece? Aqui eu abro a despesa porque foi uma
queda no meu investimento por conta de prejuízos no balanço da minha investida. Não é uma distribuição de dividendos que, apesar de diminuir o meu investimento, entrou no meu caixa, como foi o caso da questão anterior. Tudo certo então, pessoal? Espero que vocês tenham compreendido. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer uma questão de balanço patrimonial e demonstração de resultado. Porque sempre cai essas questões para a gente montar, pegar o plano de contas lá e montar um balanço, uma demonstração de resultado. Lembrando que outras demonstrações podem cair, certo? O que eu estou dizendo aqui não é que só essas demonstrações caem na prova do exame de suficiência. Não, cai também demonstração do fluxo de caixa, DMPL, DVA, pode cair. Mas assim, balanço e demonstração de resultado é clássico, todo ano cai. Então, estou fazendo essa revisão com base naquilo que sempre aparece, certo? Mas você tem que ter a consciência que existem as exceções, né? E você vai precisar dar uma revisada nessas exceções também. E aí você tem esse canal para verificar questões anteriores e dar uma olhada lá no como a prova aborda outras demonstrações contábeis. Mas vamos já para fazer essa pequena revisão. Uma empresa apresentou em 31 de dezembro de 2016 o seguinte balancete. Caixa, 30 mil. Capital social a integralizar, 93.700. Capital social subscrito, 100 mil. Custo da mercadoria vendida, 65.100. Debêntures pagas, debêntures a pagar até 31 de dezembro de 2017. 18 mil. Depreciação acumulada, 12 mil. Despesa com ICMS, 18.900. Despesas financeiras, 8 mil. Despesas operacionais, 13 mil. Duplicatas a receber até 31 de dezembro de 2017, 13 mil. Duplicatas a receber a partir de 1º de janeiro de 2018, 24 mil. Duplicatas descontadas até 31 de dezembro de 2017, 14 mil. Estoque, 30 mil. ICMS a recolher até 10 de janeiro de 2017, 13 mil. ICMS a recuperar, 5.400. Máquinas e equipamentos, 80 mil. Patentes, 35 mil. Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa, 2 mil. Provisões fiscais a partir de fevereiro de 2018, 7 mil. Receita com vendas, 170.100. Salários a pagar, 80 mil. A. Qual o valor do lucro líquido, desconsiderando-se os impostos sobre o lucro? E B. Monte o balanço patrimonial após a apuração do lucro. Então, bom, pessoal, nessa questão a gente vai pegar primeiro as contas de resultado, porque nós precisamos apurar o lucro da empresa. Depois que a gente apurar o lucro, que é o que pede a questãozinha A, nós vamos verificar qual é o balanço patrimonial e considerar esse lucro no balanço, certo? A gente não vai levar em consideração a questão de reservas, é bom você olhar a questão de reservas. E eu vou colocar aqui o link para que você acesse uma aula sobre reservas, certo? Nós vamos considerar que é uma empresa sem ter o capital aberto e que a gente vai distribuir esse lucro direto para a conta de lucro acumulado no balanço. Mas a prova pode sim abordar a questão de reservas. E eu vou colocar aqui o link de uma videoaula aqui desse canal para você dar uma revisada no conteúdo de reservas, certo? Então vamos aqui primeiro apurar o lucro do período. As contas que nós vamos precisar são receita com vendas, menos a despesa com ICMS, que nós vamos encontrar com isso a receita líquida. Certo? Quando eu tirar o custo da mercadoria vendida, eu vou ter o lucro bruto. Depois do lucro bruto, as despesas operacionais. E aí eu vou ter o lucro antes do resultado financeiro. Coloco depois as despesas financeiras diminuindo. Se houver receita financeira, eu coloco aumentando. E só depois eu acho o meu lucro líquido. Porque
Se tivesse a questão do imposto de renda e tal, eu iria abrir lucro antes do imposto de renda, colocaria o valor do imposto de renda e acharia o lucro líquido. Mas ele diz pra gente desconsiderar os valores, né, de impostos sobre o lucro. Então, o valor da receita com vendas foi 170.100. O meu ICMS, despesa com ICMS, foi de 18.900. Então, eu tenho uma receita líquida de 151.200. O custo da mercadoria vendida foi de 65.100, que me dá um lucro de 86.100. Um lucro bruto. As despesas operacionais foram de 13.000. Então, eu tenho um lucro antes do resultado financeiro de 73.100. As despesas financeiras foram de 8.000, diminuindo. Então, meu lucro líquido, o lucro final, foi de 65.100. Porque eu fiz na ordem, apesar que a questão só me pedia o lucro final, o lucro líquido. Eu fiz na ordem para que você saiba da ordem da demonstração. Porque lá na prova ele pode dizer assim, qual é o lucro bruto? Você não pode errar a ordem porque ele pediu justamente o lucro bruto. Imagine que você, sem saber a ordem, coloca as despesas operacionais junto com o CMV, né? E diz que o lucro bruto é 73.100. Não pode, certo? Então você tem que entender toda a ordem da demonstração de resultado, porque ele pode pedir o lucro final, e aí tanto faz a ordem, mas ele pode pedir um lucro aqui, um lucro bruto, um lucro antes do resultado financeiro, certo? Uma receita líquida, e para isso você precisa conhecer a ordem da demonstração de resultado. Então o lucro é de 65.100 e esse lucro a gente tem que considerar lá no balanço, e nós vamos ver a montagem do balanço agora. Bom, pessoal, já deixei aqui o balanço para ficar mais fácil, certo? Para a gente analisar cada conta. Então, no meu ativo circulante, o que é que eu vou ter? Vou ter o caixa, né, que é o ativo mais líquido que a empresa tem, duplicatas a receber de 13.000, porque a questão fala o seguinte, essas duplicatas a receber de 13.000 são recebidas até 31 de dezembro de 2017. Como o balancete é de 31 de dezembro de 2016, tudo que for recebido ou pago até 12 meses subsequente ao final do meu balanço é considerado circulante. Então, 12 meses após 31 de dezembro de 2016 ainda é circulante. Então, 13.000. A conta de provisão estimada, com a perda estimada com créditos de liquidação duvidosa de 2.000, diminui essas minhas duplicatas a receber. O estoque, 30.000, e o ICMS a recuperar de 5.400. Então, o total do meu ativo circulante, 76.400. Todas essas contas estão naquele quadro inicial da questão. No ativo não circulante, primeiro nós temos o realizável a longo prazo de 24.000, que refere-se às duplicatas a receber a partir de 1º de janeiro de 2018. Veja, a partir de 1º de janeiro de 2018 já passou 12 meses após o fechamento do meu balanço. Então, 12 meses após 12 meses subsequentes já é não circulante, realizável a longo prazo. O imobilizado é referente às máquinas, certo? A depreciação acumulada é uma conta que reduz o meu ativo, então está aqui reduzindo o ativo imobilizado. Esse intangível de 35.000 é referente às patentes da empresa. Então, o total do ativo não circulante, 127.000. Total do meu ativo, somando o circulante com o não circulante, 213.400. Vamos aqui para o passivo. Salários, 80.000. ICMS a recolher, 13.000. Né, debêntures, essas debêntures estão aí porque elas serão pagas até 31 de dezembro de 2017, ou seja, 12 meses após o fechamento do meu balanço. Ainda está dentro do prazo circulante. Duplicatas descontadas também, 14.000, certo? Essa conta causou uma certa estranheza a primeira vez que ela apareceu no exame de suficiência, mas ela é um passivo, certo? Então, se ligue nessa conta. Passivo não circulante, tá aqui as provisões. Por quê? Porque essas provisões só serão cobradas a partir de fevereiro de 2018. Já passou os 12 meses após o fechamento do meu balanço. Então, 7.000 passivo não circulante. O meu patrimônio líquido tem a conta de capital a integralizar de 93.700, diminuindo o total do meu PL, e o capital subscrito de 100.000.
Porque esse capital integralizar é diminuindo. Veja só, capital subscrito é o capital que está lá no meu estatuto, no meu contrato. Os sócios se comprometeram a investir R$100.000 na empresa. Só que desses 100 mil, 93.700 ainda não foi realizado, ou seja, eles ainda não entregaram. Por isso que diminui. É como se dissesse assim, ó, vocês prometeram que iriam investir 100 mil, mas ainda falta essa parte. Então o capital de vocês não é 100 mil, é 100 mil menos 93.700, porque vocês ainda faltam cumprir essa parcela. Por isso que é uma conta redutora de patrimônio líquido. E o lucro acumulado, né, que nós temos aqui, de 75.100 que a gente encontrou lá na demonstração de resultado. Então, o total do passivo circulante foi 125 mil, do passivo não circulante 70 mil, do meu patrimônio líquido 71.400 e somando o passivo com PL 203.400 igualzinho no meu ativo. Certo, pessoal? A questão foi grande e é claro que o CFC eles podem fazer o seguinte: qual o valor do ativo circulante? Qual o valor do ativo não circulante? Dificilmente eles vão pedir uma questão para você dizer todos os valores, mas eu fiz aqui de forma completa para que você possa considerar todos os elementos e aí estar preparado para qualquer questão que apareça na sua prova. Tudo certo? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido mais essa questão. Bom, pessoal, vamos para a nossa última questão de contabilidade geral, certo? Nessa questão nós vamos falar um pouco sobre o teste de recuperabilidade de um bem, né? Aquele da CPC 01, mais conhecido também como IPARMET. Bom, vamos ver o que diz a questão. Uma empresa começou a avaliar a recuperabilidade do valor dos seus bens. Máquina 1, valor contábil 100 mil, o valor em uso 70 mil e o valor justo 110 mil. Máquina 2, valor contábil 130 mil, valor em uso 110 mil e valor justo 108 mil. Máquina 3, valor contábil 115 mil, valor em uso 120 mil e valor justo 122 mil. A. Qual máquina está desvalorizada? B. Proceda o registro da perda nas máquinas desvalorizadas. Bom, pessoal, quando é que um bem está desvalorizado? Quando o seu valor contábil, ou seja, o valor que está lá no meu balanço, é maior que o seu valor justo ou seu valor em uso. Ou seja, a máquina está registrada por um valor X, mas se ela for continuar sendo utilizada na empresa, a gente não consegue recuperar esse valor. Ela traz um retorno menor do que o valor que ela está registrada no meu balanço. E se eu se eu for vender a máquina, eu não consigo vender pelo menos pelo valor que está no meu balanço. Eu vendo por um valor menor, ou seja, a máquina está desvalorizada. Mesmo vendendo ela, eu não consigo recuperar esse valor do meu bem que está lá no meu balanço. Então, eu estou reconhecendo o meu bem no meu balanço patrimonial por um valor acima do que ele realmente vale, se eu continuar usando ou se eu vender o bem. Então, vamos olhar aqui. Nós temos três máquinas. A máquina 1, ela está registrada no meu balanço por 100 mil. Se eu continuar usando essa máquina, ela só vai me trazer um retorno de 70 mil, menor que o valor contábil. Mas, se eu conseguir vender a máquina, eu ainda consigo vender por 110 mil, ou seja, maior que o seu valor contábil. Porque eu consigo recuperar esse valor por meio de uma venda, o meu bem não está desvalorizado. Então, a máquina 1 não está desvalorizada. A máquina 2 está registrada por 130 mil. Mas, se eu continuar usando essa máquina, eu só tenho um retorno de 110 mil, ou seja, menor que o valor que eu estou registrando ela. E se eu for vender esse bem, né, ao invés de utilizá-lo na minha empresa eu vender, eu só consigo vender por 108 mil. E também é abaixo do valor pelo qual o bem está registrado. Então, tanto usando quanto vendendo, eu não consigo recuperar o valor do meu bem. Então, a máquina 2 está desvalorizada, certo? Desvalorizada. A máquina 3 está registrada por 115 mil. Se eu utilizar a máquina, eu consigo ter um retorno de 120 mil, que é maior que o valor contábil. Então, a máquina já não está desvalorizada, porque se eu utilizar, eu consigo recuperar o valor dela, ainda ter sobra. Né? E o valor justo, se eu conseguir vender a máquina, eu consigo vender por 122, que também é maior que o valor contábil. Ou seja, tanto usando a máquina na minha empresa como vendendo, eu vou conseguir recuperar
recuperar o valor dela. Então, ela não está desvalorizada. Então, a resposta da letra E, qual máquina está desvalorizada? Apenas a máquina 2, certo? Porque o seu valor contábil está acima, tanto do seu valor em uso, quanto do seu valor justo. Mas, como é que nós vamos, então, fazer o registro da perda, né, desse bem? Nós temos que olhar o seguinte: o valor recuperável será aquele maior entre o meu valor em uso e o meu valor justo. O valor em uso é de 110 mil e o valor justo é de 108 mil. Então, o maior é 110 mil, valor em uso. Então, é ele que eu vou usar como base para calcular a minha perda. Qual vai ser o valor da perda? Vai ser o valor contábil de 130 mil menos o valor em uso de 110 mil, que vai dar 20 mil. Então, o lançamento vai ser débito em despesa com redução ao valor recuperável de 20 mil e crédito em perda por redução ao valor recuperável também de 20 mil. E aí, essa minha conta que eu creditei vai estar lá no meu balanço. É uma conta redutora do ativo imobilizado. Ou seja, vai estar lá o meu ativo imobilizado menos depreciação, menos essa perda. E aí eu vou ter o valor contábil do meu bem, certo? Tem o valor do imobilizado, o valor da depreciação acumulada e essa perda entra aqui diminuindo o valor do meu ativo imobilizado lá no meu balanço e com base nele eu vou encontrar também o valor contábil do meu bem. Certo? Então, pessoal, nos próximos vídeos agora você vai ver questões de revisão de custos. Espero que vocês estejam gostando e uma boa prova amanhã.